Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2019. Nesse trimestre nós estamos estudando tempos, bens e talentos. A lição dessa semana é a lição de número 4, a mordomia da família. Quero dizer a você, se você quiser ter o seu computador, esses slides, é só fazer uma visita no nosso site, www.moldado.com. Baixe grátis, será uma bênção para a sua vida. Seja bem-vindo à mordomia da família. O que significa família? Como definimos uma família? Conforme a Bíblia, como deve ser uma família? E os 3 atuais ataques de Satanás à família é o que nós vamos estudar. Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Uma família tradicional é formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio. Ainda, uma família tradicional exige-se filhos, compondo-se então uma família nuclear ou elementar. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações. O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de alguns dos membros. Entre os familiares, é possível identificar 2 graus de proximidade, a família nuclear e a família extensa. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar. A família nuclear, normalmente, ela é composta por pais e irmãos, enquanto a família extensa é composta por avós, tios e primos. No entanto, esse conceito é flexível, já que muitas vezes os avós ou outros parentes podem morar na mesma casa e por isso são considerados como família nuclear. Em outros casos, quando pai e mãe não estão presentes por algum motivo, não fazem parte da família nuclear. Tipos de família. Além da tradicional estrutura familiar denominada nuclear ou elementar, as transformações sociais e culturais proporcionaram a existência de diferentes estruturas familiares. Nós vamos aqui citar algumas. Por exemplo, a família monoparental, composta por um dos progenitores, pai ou mãe. Os motivos que possibilitam essa estrutura são diversos. Por exemplo, englobam causas circunstanciais, morte, abandono ou divórcio, ou ainda a decisão, na maior parte das mulheres, quando elas se decidem ter um filho de forma independente. Existe também a família comunitária. Nessa estrutura, todos os membros adultos que constituem o agregado familiar são responsáveis pela educação da criança. Temos também a família contemporânea. A família contemporânea é caracterizada pela inversão dos papéis do homem e da mulher
na estrutura, passando a ser a família, ou passando a ser a mulher, a chefe de família. Abrange também a família monoparental, que é constituída por mãe solteira ou divorciada. Também tem a família real. A família real é constituída pelo soberano, um rei ou uma rainha, e todos os seus descendentes. Os membros de uma família real são figuras importantes e gozam de determinados privilégios na nação que representam. Vamos ver agora como definimos uma família cristã. Uma família cristã aceita os princípios bíblicos e cada membro desta família entende, compreende e sabe o seu papel, ou seja, o papel dado por Deus diante da sociedade do mundo. Uma família básica bíblica é composta de um homem, uma mulher e seus descendentes ou filhos adotivos. O marido e a esposa juntos têm a responsabilidade de preservar a família sendo educada na palavra de Deus, independente da cultura circunvizinha. A família não é uma instituição projetada pelo homem. Ela foi criada por Deus para benefício do homem. Agora, este homem tem a responsabilidade de administrar essa família. É caracterizado como cristão todo aquele que segue a Cristo, correto? Portanto, em uma família cristã, os membros dessa família devem ser cristãos. O texto de Efésios, capítulo 5, 22 a 25, dá orientações para maridos e esposas. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse texto aconselha que o marido ame sua esposa e sua esposa seja sujeita a seu marido, submetendo a ele a liderança do lar. Um pai também deve prover sua família. Se o pai não fizer isso, conforme o que 1 Timóteo, a carta de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim que se ele não fizer isso, se ele não prover a sua família, ele é pior do que o descrente. Isso não significa que a esposa não possa ajudar o marido no sustento da família, conforme Provérbios 31 demonstra que uma esposa piedosa certamente sempre ajudará o marido. A Bíblia esclarece que sustentar a família não é primordialmente a responsabilidade da esposa, mas ela pode ajudar o seu marido. Agora, um homem que não se esforça para sustentar sua família não pode corretamente ser chamado cristão. Veja que na primeira carta de Paulo a Timóteo 5:8, o que ele disse? Se ele não fizer isso, ele é pior do que o descrente. A mulher foi dada ao homem com o propósito de ser auxiliadora do marido e ter filhos. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse:
frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Gênesis 1:28 diz: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Homem e mulher são seres humanos criados por Deus com um papel diferente a desempenhar em um casamento cristão. Conforme a Bíblia Sagrada, um homem e uma mulher, ao se unirem no casamento, devem permanecer fiéis um ao outro por toda a vida. É o que está escrito em Gênesis 2:22-24. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Um casamento cristão segue as instruções bíblicas relativas ao sexo. A Bíblia contradiz a opinião das culturas de que o divórcio, a convivência de cônjuges sem o casamento e o casamento entre pessoas do mesmo sexo são aceitáveis aos olhos de Deus. A Bíblia contradiz todo esse tipo de união que não tem nada cristã, que não tem nada de bíblica, porque a Bíblia contradiz essas opiniões. E essas opiniões, elas são propagadas, elas são ensinadas e muitos estão sendo influenciados por estas culturas. A sexualidade expressa de acordo com os padrões bíblicos é uma bela expressão de amor e compromisso. Agora, fora do casamento, é pecado. Os filhos têm duas responsabilidades principais na família cristã. Efésios 6:1-3 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Depois, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Veja que aqui nós temos obedecer aos pais e honrá-los. Obedecer aos pais é dever das crianças até que atinjam a idade adulta. Mas honrar os pais é sua responsabilidade por toda a vida. Deus promete suas bênçãos para aqueles que honram os seus pais. Espiritualmente, uma família cristã terá todos os membros comprometidos com Cristo e seu serviço. Quando o marido, a esposa e os filhos cumprem todos os papéis designados por Deus, a paz e a harmonia vão reinar gloriosamente neste lar. No entanto, se o homem tenta ter uma família sem Cristo, se o homem procura ter uma família sem as bênçãos de Deus, se o homem procura ter uma família contradizendo, em contradição do que diz a palavra de Deus, esta família pode até ser construída, mas ela há de sofrer com os confrontos deste sistema mundano, há de sofrer com tudo aquilo que este mundo propaga para a destruição das famílias,
para a destruição das pessoas. Então é importante que Cristo seja convidado a estar morando no nosso lar, fazendo parte da nossa vida, e assim a nossa família, ela crescerá dentro, ou seja, nesta estrutura chamada Cristo, o nosso Senhor. Conforme a Bíblia, como deve ser uma família? A Bíblia é muito importante. A família é muito importante para Deus. É uma instituição sagrada, criada por Ele. Conforme Gênesis 1:28, esta família que foi criada por Deus recebeu a ordem de se multiplicarem para que a terra viesse a ser povoada. Deus criou o homem e viu que não era bom o homem viver sozinho, e por isso criou a mulher para ser a sua companheira. Depois da família de Adão, muitas outras famílias vieram e se formaram. Depois veio Abraão, e aí Deus vai reforçar, vai confirmar em Abraão as bênçãos sobre todas as famílias da terra. Jesus também falou sobre a fidelidade para a santidade do casamento. Vimos que Deus falou a importância, Deus falou sobre o valor da família, mas Jesus também falou sobre a fidelidade para a santidade do casamento. É muito importante cuidar e dar valor à família. A família cristã pode não necessariamente ter pessoas do mesmo sangue, contando que seja composta por pessoas com os mesmos valores e princípios. Quando a família não é valorizada, todos sofrem, desde o casal, os filhos e até parentes, amigos mais próximos, todos sofrem com uma separação. Todos sofrem quando uma família não é valorizada. É possível ver que na Bíblia o conceito de família também é espiritual, não é apenas físico. Uma família bíblica é uma família que agrada a Deus. Uma família bíblica é uma família que olha para a Bíblia Sagrada e tira exemplos para viver uma vida em comunhão com Deus. Então, uma família bíblica é uma família que agrada a Deus. Essa família bíblica, ela vai se tornar parte da família de Deus. E nós sabemos que uma família forte forma igrejas fortes. Uma família cheia de fé forma uma igreja cheia de fé. A família de Deus está espalhada por todo o mundo, de todas as classes, línguas e nações. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos que vêm a Ele, arrependidos dos seus pecados, Ele recebe. Apocalipse 7:9 está escrito: depois dessas coisas olhei. Veja que João está tendo uma visão da igreja. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, uma família bíblica, ela exige princípios bíblicos, ela exige cuidados bíblicos,
ela exige valores bíblicos. Uma família bíblica tem uma integração gerada, criada, formada na Bíblia Sagrada. Essa família bíblica se torna uma família espiritual, que agrada a Deus, que louva a Deus com a sua vivência entre as pessoas. Uma família solidificada, ela reconhece o seu campo de trabalho dentro dela. Uma família que tem sólida criação na Bíblia Sagrada, reconhece a sua participação dentro da família. E não só na família. Também ela reconhece um campo de trabalho dentro da sociedade. Depois ela acaba descobrindo talentos na igreja. Uma família solidificada, ela honra o compromisso que fez. Os cônjuges honram o compromisso que faz um ao outro. Os filhos reconhecem que devem ser obedientes, que devem honrar os seus pais, porque os cônjuges ensinaram seus filhos. E agora eles vão obedecer os seus pais, eles vão também depois honrar os seus pais. Os filhos honram os pais e os pais agora vão buscar em Deus sabedoria, vão buscar em Deus orientação na criação dos filhos, na comunicação entre cada parte e também nas decisões a serem tomadas. Veja que como é importante os pais buscarem sabedoria de Deus, como é importante os pais buscarem orientação de Deus para criar os filhos. Quando isto acontece, as suas decisões a serem tomadas, com certeza são abençoadas por Deus. Agora, na falta destas buscas, esta família corre riscos de ser destruídas, porque não buscam orientação, não buscam sabedoria, e aí a família corre o risco de ser destruída. Vamos ver agora 3 ataques de Satanás à família. São ataques atuais que estão acontecendo à família. Os 3 atuais principais ataques de Satanás contra a família é a ideologia de gênero, o sexo sem compromisso e a separação em conjunto com o divórcio. Esses ataques são perigosos porque atingem diretamente a base da criação, que é a família. A verdade da relação entre o homem e a mulher conforme o propósito de Deus. Quando a família é atingida por essas setas malignas, toda a obra de Deus, ou seja, toda essa obra que Deus criou, que Deus abençoou, ela vai sofrer, ela vai ficar vulnerável. A ideologia de gênero coloca em risco instituições sagradas como o matrimônio e a família. Essas são, ou seja, a família está consolidada desde o princípio da humanidade. Mas agora, com a ideologia de gênero, corre risco de ser destruída. Veja que Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher.
A ideologia de gênero é uma espécie de revolta contra Deus e contra a sua criação. É a mais radical rebelião do ser humano que está alinhado a esta ideologia, que não aceita ser criado homem e mulher. Os defensores desta ideia dizem: eu decido, esta é a minha liberdade, e vão contra a experiência, contra a natureza, contra a razão, contra a ciência. Nós vemos aqui uma perversão final do individualismo. Quando a liberdade para sermos criativos se transforma em uma liberdade para nos criarmos a nós próprios, então é o próprio Criador que é necessariamente aqui negado. Nega-se a criação de Deus para que o homem se recrie. Deus fez homem e mulher. Pronto. Nós devemos nos unir e dizer não para a ideologia de gênero e dizer sim para a família, dizer sim para Deus que criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O sexo sem compromisso é um outro ataque de Satanás. A ideologia de gênero, aliada ao sexo sem compromisso, que já está presente na sociedade há mais tempo, torna-se uma mistura explosiva. E esta bomba, ela explode, ela abala os fundamentos da Bíblia, da família e do matrimônio. A ideologia de gênero se armazena na mente dos jovens e das crianças e gera uma revolta contra Deus. Crianças e jovens se revoltam contra si mesmos, se revoltam contra o seu próprio corpo. Essas revoltas transferem-se para a família, pois para os ideólogos de gênero, o ser homem ou mulher é um ser construído pela sociedade. Ou seja, a sociedade é quem cria este ser. A família é o principal agente nesse processo. Essa visão distorcida da realidade causa a falta de diálogo, os desentendimentos, as brigas, as separações nas famílias e a desagregação familiar. A ideologia de gênero ainda reforça o uso do sexo sem compromisso. Para os seus ideólogos, a relação sexual é um direito de todas as pessoas, inclusive dos jovens e das crianças. Veja, a partir dos anos 60, a revolução sexual alterou o comportamento das pessoas através do sexo sem compromisso. Agora, nos dias atuais, a ideologia de gênero, que teve origem nos Estados Unidos no ano de 1980, vem também alterando ainda mais a psique de pessoas de todas as idades. A sociedade, através das escolas, das universidades, mídias sociais, livros e revistas, mudaram não só o comportamento sexual de muitas pessoas, mas também sua maneira de ser, sua maneira de vestir. Mudaram seus corpos com cirurgias e implantes em seus corpos para se adequarem ao gênero e às suas
preferências sexuais. Elevada ao altar do hedonismo, do sexo sem compromisso, a ideologia de gênero se tornou uma grande arma do demônio contra a sacralidade do matrimônio e da família. Consequentemente, aumenta cada vez mais o número dos matrimônios desfeitos e das famílias desestruturadas por causa da ideologia de gênero e do sexo sem compromisso. A imoralidade sexual, por sua vez, faz com que aconteçam, então, a gravidez indesejada, a violência doméstica, o estupro, o aborto, a separação de casais. Desse conjunto de imoralidades surgem os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e as chamadas famílias alternativas, que afrontam o Criador e a sacralidade do matrimônio. Vamos ver aqui algumas formas de imoralidades sexuais que destrói famílias. Por exemplo, o adultério, cobiçar alguém, e aqui inclui pornografia, prostituição, violentar, ou seja, violência doméstica e estupros, sexo antes ou fora do casamento, homossexualidade, incestos e bestialidades. Agora, todas essas formas de imoralidades sexuais que destroem as famílias, ela tem os seus males, tem as suas consequências para quem pratica tudo isso. Transtornos emocionais muito sérios, doenças sexualmente transmissíveis, perda da confiança das pessoas, destruição de suas próprias famílias e até do seu próprio corpo. Gravidez indesejada, e depois vem com a gravidez desejada, em seguida vem o aborto. Porque quem acha, a mulher que acha que está gerando um filho e esse filho está sendo desejado por ela, com certeza ela vai buscar o aborto. Vícios, sentimentos de culpa e abandono e a perda da comunhão com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do homem e da mulher, o Senhor dos exércitos. Perde a comunhão com esse Deus maravilhoso. A separação e após o divórcio é outro ataque à família. Uma separação não acontece com os graves, não acontece com, ou seja, não só acontece com os graves problemas, mas acontece também, ou seja, ela tem início com pequenos detalhes. Pesquisei com muito cuidado sobre esse assunto alguns problemas pequenos, que parecem pequenos para o homem, mas são relevantes. E chama a nossa atenção, como cristãos, como pais de família que somos, quando se porventura estiver ou vier a acontecer algo em nosso relacionamento, nós podemos estar precavidos e vencer todo esse tipo de mal. Vamos ver alguns detalhes. Primeiro, divisão. Marido e esposa, ao se casarem, devem casar também suas contas bancárias, devem casar suas economias, devem casar seus objetivos, seus sonhos, devem casar suas propriedades. Os parentes e os familiares devem ser valorizados
de ambos os cônjuges. O marido deve valorizar os familiares da esposa. A esposa deve valorizar os familiares do seu marido. Quando um casal passa a viver vidas separadas, porque aqui eles vivem juntos, mas as vidas estão separadas, as contas bancárias estão separadas, as economias estão separadas, os objetivos estão separados, está tudo separado. O que acontece com uma vivência dessa forma? Um passa tempo para o outro e não há companheirismo para toda a vida. Havendo essa divisão, há um fracasso do casamento e, por certo, uma separação depois do divórcio. Existem também as sobras. Ao se casarem, dão o máximo que podem um para o outro e depois começa a dar apenas sobras. No início do casamento, um se esforça a dar o máximo, a dar sua vida pelo outro. Nós temos que entender que nosso cônjuge deve ser prioridade. Prioridade no tempo, prioridade na atenção, prioridade no respeito, prioridade nos sentimentos e nas atitudes. Porque se nós não dermos prioridades ao nosso cônjuge, vamos acabar dando sobra de tempo, sobra de atenção, sobra de respeito, sobra de sentimentos, sobra de atitude, tudo sobras. E nessas sobras o casamento também pode ser destruído, a família pode ser destruída. Confiar nos sentimentos ou ser fiel no compromisso. Chega o tempo que o casal parece não estar mais tão apaixonado pelo seu cônjuge. E aí, quando isto acontecer, o cônjuge deve entender que a união conjugal não é construída apenas por sentimentos. Os sentimentos são vulneráveis. Os sentimentos são frágeis e podem ser renovados. Sentimentos podem ser renovados porque eles são frágeis. É nesse momento que devemos olhar para o nosso cônjuge e reconhecer o compromisso que fizemos de entregar a ele toda a nossa vida. Nós devemos olhar para o nosso cônjuge e lembrarmos que uma vez nós nos apaixonamos por esse cônjuge, ficamos apaixonados e depois nos casamos. Então isso deve acontecer. Os sentimentos são vulneráveis, mas e o compromisso? O compromisso deve ser valorizado. E então os sentimentos vão ser renovados quando o compromisso vier a ser valorizado. E depois nós temos o perdão também. Quando nossas palavras, gestos ou atitudes porventura vier ferir nosso cônjuge, é imprescindível pedir perdão. Nunca se deve usar feridas antigas como munição nas discussões. O verdadeiro perdão não convive junto em um relacionamento. Quem perdoa, perdoa de coração, esquece e começa a viver uma vida nova, porque perdoou. Não há amarguras, não há feridas, não há ódio dentro de si. Está livre para viver uma vida tranquila com o seu cônjuge. Então, o perdão sempre deve existir na vida, ou seja, entre os membros de uma família. Nós estamos falando aqui de
marido e esposa, mas também os filhos devem ser perdoados. Os filhos também devem pedir perdão para os seus pais. A família deve ser uma família humilde e perdoadora. Tomar decisões. Nunca tomar decisões sozinhos. Quando você toma uma decisão sozinho, você expressa que está vivendo uma vida só, que não há companheiro ou que não há uma companheira. Consultar um ao outro, o marido consultar a esposa consultar o marido antes de tomar atitudes, isso fortalece a confiança na família, em um casamento. Humildade. Nunca tente mudar seu cônjuge. Mude você. Seja humilde e reconheça seu orgulho. E se humilhe. Dê sempre o primeiro passo. E não espere que o seu cônjuge venha a você. Vá primeiro. Infidelidade. Falar de separação, dando a ideia de viver com outra pessoa, quando em algum ambiente também finge que não é casado e revela seu relacionamento conjugal que não vai bem. Quando você fala de separação com o seu cônjuge, você dá a ideia que você está vivendo com outra pessoa. Quando você está em um ambiente, você finge que não é casado, você está revelando que o seu casamento não vai bem, que o seu relacionamento conjugal não está indo bem. Ver filmes pornográficos ou eróticos como se fosse um entretenimento. Toda fidelidade começa no interior de um cônjuge. Não começa na cama, começa no interior. Começa na mente, começa nos pensamentos, vem para o coração e depois então parte para a ação. Deus é amor. E por Deus ser amor, ele dá imenso valor aos relacionamentos conjugais, compromissado com a Bíblia. Compromissados com a sua palavra. Deus valoriza, Deus abençoa, Deus enriquece de bênçãos os casamentos que têm compromisso, as famílias que se comprometem a viverem uma vida conforme a sua vontade. A própria natureza de Deus é relacional e não solitária. Deus se identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento consigo mesmo. A Trindade é o padrão perfeito para uma relação harmoniosa. Deus, ele dá exemplo dessa harmonia, ele dá exemplo deste amor, ele dá exemplo dessa união, de como vivermos, de como nós cuidarmos da nossa relação com a nossa família. A mordomia na família deve ter sempre a orientação e a direção da Bíblia Sagrada. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família, Deus abençoe de uma forma gloriosa a sua família, Deus abençoe de uma forma maravilhosa a sua família. Até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, se você quiser ter os slides, visite o nosso site
www.moldado.com. Baixe grátis esses slides que com certeza